Antes de perguntar qual ação paga dividendo, existe uma conta que quase ninguém faz. Uma conta que o mercado financeiro, com sua enxurrada de informações diárias, e os gurus de internet, com suas promessas de riqueza fácil, nunca te ensinam de verdade. Eles te mostram o brilho das oportunidades, os lucros potenciais, as empresas famosas, mas esquecem de te dar o mapa para o seu próprio terreno. E se você pular essa conta fundamental, essa base invisível, o primeiro dividendo, aquele tão sonhado, pode chegar tarde demais para fazer qualquer diferença real na sua vida. Pode chegar como um trocado insignificante, um mísero centavo que mal cobre a tarifa do extrato bancário, e não como a liberdade financeira tangível que você sonha e merece. Até o final desse vídeo, você vai descobrir e entender profundamente quais são as 4 contas essenciais que vêm muito antes do primeiro dividendo. E eu garanto que a última parte, a conta da coroa, muda tudo, porque é ela que revela o momento mágico em que o dividendo, antes um número frio e bonito no seu extrato, deixa de ser apenas uma quantia abstrata e se transforma em liberdade real, em dinheiro com nome, com função, com um destino claro para a sua vida. É o momento em que o dinheiro trabalha para você, pagando suas despesas, construindo sua paz, garantindo seu futuro. Fica comigo até o fim, porque o que eu vou te mostrar pode ser o divisor de águas da sua jornada financeira. Eu comecei a minha vida muito cedo, engraxando sapatos. Tinha apenas 9 anos e já estava ali, no meio do burburinho, do movimento incessante do centro de São Paulo. Minha infância foi marcada pela ausência. Meu pai morreu cedo demais, e com ele, a possibilidade de uma herança, de um suporte familiar mais robusto. Não tinha um padrinho poderoso, não existia a tal da rede de contatos para me puxar para cima, nem a sorte de ter uma porta aberta e esperando por mim. A minha porta, na verdade, era o chão, literalmente. Era ali, abaixado, lustrando os sapatos de advogados apressados, comerciantes astutos e trabalhadores cansados, que eu observava a vida passar. Mas, principalmente, foi ali que eu aprendi uma das primeiras e mais importantes lições sobre dinheiro. A crucial diferença entre o que entra no bolso, o que sai inevitavelmente para cobrir as necessidades e, o mais importante de tudo, o que fica. Naquele tempo, não existia planilha bonita e colorida para organizar as finanças, nem aplicativo sofisticado no celular que prometesse controle total. Havia apenas a moeda contada na mão suja de graxa, o peso do custo da sobrevivência batendo à porta e a urgência quase visceral de fazer cada centavo render, de multiplicá-lo de alguma forma. Eu não podia me dar ao luxo de não saber a conta. A minha própria sobrevivência dependia dela. E essa dor, essa falta de clareza sobre o próprio dinheiro, é a mesma que eu vejo em muita gente hoje, talvez até em você que me assiste. Você trabalhou a vida toda, com suor e dedicação, pagou suas contas em dia, com responsabilidade, criou seus filhos, deu a eles uma base, talvez ajudou seus pais, seus irmãos, a família inteira. E agora, depois de tantas batalhas, sente aquela pressa, aquele desejo profundo. A pressa de ver o dinheiro que sobrou, ou que na teoria deveria ter sobrado, finalmente trabalhar por você, construir algo sólido, algo que dure, algo que te traga paz. Você assiste vídeos sobre investimentos em ações, compara empresas pagadoras de dividendos com afinco, anota os tickers, aqueles códigos das ações, em um caderno cheio de esperança. Mas e a conta mais importante de todas? A conta da sua própria vida? É essa que, para a maioria, ainda está travada, confusa, nebulosa. O problema, acredite, não é começar por uma ação considerada ruim por algum analista de mercado, ou escolher uma empresa que por algum motivo não pagou o dividendo que você esperava.
O problema real, o inimigo silencioso da sua liberdade, é começar sem ter a mínima ideia de qual despesa realmente manda na sua vida, qual é o seu verdadeiro custo do chão. O que eu chamo de renda passiva imaginária é exatamente isso. A pessoa sonha em viver confortavelmente de proventos, de dividendos que chegam todo mês, mas ainda não tem a clareza mínima, o número exato de qual renda realmente precisa para comprar a própria liberdade, para se desvencilhar das amarras financeiras. E esse inimigo, essa força que te puxa para baixo, é duplo. De um lado, temos o banco, sempre ali, sorridente, pronto com cartão de crédito com limites tentadores, cheque especial à mão e crédito fácil disfarçando de ajuda, o que, na verdade, é uma armadilha cruel e bem montada. De outro lado, a inflação, silenciosa traiçoeira que corrói seu poder de compra, aumentando a sua conta e diminuindo o valor do seu dinheiro antes mesmo que o primeiro dividendo caia na sua conta. Você quer construir um patrimônio sólido, uma torre de liberdade, mas seu balde está furado e o dinheiro que entra escorre por entre seus dedos. No Brasil, por exemplo, o rotativo do cartão de crédito, essa linha de crédito emergencial tão difundida, está historicamente entre as linhas de crédito mais caras do mercado, não apenas hoje, mas ao longo de décadas. Frequentemente, os juros que incidem sobre o saldo devedor superam facilmente os 3 dígitos ao ano, chegando a patamares assustadores nas séries divulgadas oficialmente pelo Banco Central. Para você ter uma ideia, estamos falando de uma dívida que pode dobrar de valor em menos de um ano, se não for controlada. É um dreno silencioso e contínuo, uma hemorragia financeira que tira de você o dinheiro que, de outra forma, estaria sendo investido, construindo seu patrimônio, multiplicando-se a seu favor. É como ter um ralo aberto no seu orçamento. Antes da gente seguir adiante, eu preciso te falar de uma coisa que trava, que paralisa quase todo mundo que me escreve, que me procura com o desejo ardente de montar uma renda de dividendos. A pessoa tem o sonho, a motivação, ela quer ver o dinheiro dela trabalhando duro por ela, mas no fim do mês, invariavelmente, não sobra R$ 1 sequer para investir, para começar a construir esse futuro. E na grande maioria das vezes, o problema não está no salário que ela recebe, que muitas vezes é um salário digno, um bom salário. O problema está num vazamento silencioso, num escape constante e invisível. O rotativo do cartão de crédito. Ele, com seus juros abusivos, os mais altos do Brasil, leva embora todo mês, sem piedade, justamente aquele dinheiro que poderia estar se transformando em dividendos para você, em patrimônio que te libertaria. Enquanto esse furo, esse ralo está aberto, você joga dinheiro no balde da sua vida, se esforça para enchê-lo, mas ele escorre por baixo mais rápido do que entra, e você fica sempre no mesmo lugar, exausto, sem ver o progresso. Foi pensando exatamente nesse problema, nessa dor dilacerante de ver o esforço diário se perder em juros e taxas, que eu organizei um material prático e objetivo, batizado de Não Seja Refém dos Bancos. Ele não é um livro de teoria complicada, é um guia direto, um passo a passo claro, que mostra a ordem certa, a estratégia mais inteligente de quitar suas dívidas, atacando primeiro a dívida mais cara, a que mais sangra seu dinheiro, que é onde o estrago acontece, onde a liberdade é roubada. Deixe-me te contar a história do Antônio, um senhor de 52 anos. Ele devia em 3 lugares diferentes: um empréstimo pessoal, o cheque especial e, claro, o rotativo do cartão. Ele se sentia preso, sufocado, achava que nunca ia sair daquele ciclo vicioso de pagar juros. Seguiu a ordem exata que eu apresento nesse guia e, em pouco mais de um ano, estava livre de todas as dívidas com aquele dinheiro antes jogado fora nos juros, sobrando todo mês. Não era uma fortuna, mas era a liberdade que ele buscava para finalmente começar a investir.
Dentro do guia Não Seja Refém dos Bancos, você encontrará um raio-x completo das suas dívidas, um mapeamento detalhado, passo a passo, para entender cada centavo que você deve. Há também as frases exatas, os argumentos certeiros para negociar de igual para igual com o banco, para buscar descontos reais e conseguir condições de pagamento que você realmente possa cumprir. E, o mais importante, um plano de 12 meses, um cronograma prático para zerar tudo, absolutamente tudo, na ordem certa, sem tropeços. O link com todas as condições de acesso a esse material está aqui no primeiro comentário, aquele que está fixado bem no topo. Para você ter uma ideia clara do impacto, o valor que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo do cartão de crédito tira de você. Pense nisso. Quem deixa para depois, quem adia essa decisão, paga esse juro de novo, na próxima fatura e nas seguintes. Quem resolve hoje, quem toma a atitude agora, começa a liberar esse dinheiro, que antes era do banco, já no mês que vem, para o seu próprio bolso, para os seus próprios investimentos. Pega o seu ali no primeiro comentário e volta aqui, porque o que vem agora é exatamente como fazer esse dinheiro começar a trabalhar de verdade para você. Eu conheço a história de um homem, vamos chamá-lo de Senhor José, de 57 anos. Ele tinha um emprego estável, uma carreira consolidada e começou a comprar ações com um objetivo muito claro. Queria receber dividendos, queria construir uma renda passiva para complementar sua aposentadoria futura. Ele era dedicado, anotava tudo em planilhas caprichadas, pesquisava empresas a fundo, acompanhava o mercado. Mas todo mês, com uma frequência quase dolorosa, religiosamente, ele usava o limite do cartão de crédito para conseguir fechar as contas. Era para o mercado, para a farmácia, para aquela parcela antiga que parecia não terminar nunca, quando os primeiros proventos, os primeiros dividendos, tão esperados, finalmente caíram na conta da corretora, eles não viraram liberdade. Não se transformaram em um alívio, em um passo rumo à independência. Viraram troco, uma gota insignificante num oceano de juros do cartão de crédito. O senhor José se via como um investidor disciplinado, mas, na verdade, ainda estava financiando o banco, mês após mês, com o seu próprio esforço. O verdadeiro problema, como no caso do senhor José, não é a falta de dinheiro em si. Muitas vezes o dinheiro existe, ele circula. A questão crucial é a falta de clareza sobre o seu próprio dinheiro, sobre para onde ele vai, sobre o que ele realmente significa em sua vida. É como ter em mãos um mapa detalhado e valioso para um tesouro escondido, mas não saber onde você está, qual é o seu ponto de partida para começar a caminhada. Sem essa referência, o mapa é inútil. Então, quais são as 4 contas que vêm antes do primeiro dividendo? Quais são esses pilares essenciais que você precisa construir para que seus investimentos realmente te sirvam e te libertem? A primeira é a conta do chão. Essa é a base, o alicerce mais fundamental da sua vida financeira. É o seu custo mensal essencial, aquele número frio e cru que representa o mínimo para você sobreviver com dignidade, sem vaidade, sem luxo, apenas o que é absolutamente indispensável. Para calculá-la, pegue um papel e caneta, ou uma planilha, se preferir, e separe, categorize, sem dó, todas as suas despesas fixas e variáveis, que são realmente inegociáveis. Pense em moradia, aluguel, condomínio ou a parcela do financiamento da casa. A alimentação não é sobre restaurantes caros, mas sobre os mantimentos básicos para a sua despensa. Saúde, plano de saúde básico, medicamentos essenciais, transporte, passagens, combustível para o essencial e as contas inevitáveis como luz, água, gás, internet básica. Se sua vida básica, com todos esses elementos essenciais, cobertos,
custa R$ 4.000 por mês, por exemplo, esse é o número sagrado que qualquer plano de dividendos precisa respeitar, precisa mirar, precisa cobrir. Antes de sequer sonhar em voar, em ter uma vida de abundância, você precisa, com toda a clareza, saber onde o seu chão está. Você precisa saber o tamanho do buraco que o dinheiro dos seus dividendos tem que tapar primeiro. O impacto de ter essa conta clara, você para de sonhar no escuro, de perseguir fantasias vazias. Você começa a medir a sua liberdade em termos concretos, em meses pagos, em segurança real, em noites de sono tranquilas, sabendo que o básico está coberto. É a paz de espírito de ter um teto, comida na mesa e saúde em dia, sem depender de uma próxima venda ou de um milagre. A segunda é a conta do vazamento. De nada adianta, absolutamente nada, encher um balde que tem um furo, por mais que você se esforce e jogue dinheiro sem parar. Essa conta é sobre identificar sem piedade todos os juros que te corroem, como os do cartão de crédito e cheque especial, os mais notórios. Os parcelamentos que se arrastam por meses a fio e parecem nunca terminar, as tarifas bancárias que você paga por serviços que nem usa ou que poderiam ser gratuitos, as assinaturas recorrentes de serviços de streaming, academias, softwares que você nem sequer lembra que tem ou que simplesmente não usa mais. É sobre todas aquelas compras pequenas, por impulso, que parecem inofensivas no dia a dia, mas que, somadas, drenam seu dinheiro silenciosamente antes mesmo de ele ter a chance de virar uma ação na corretora, de se transformar em patrimônio. Pense em 3 cafés caros por semana, aquela taxa de conveniência que você não questiona, o serviço de antivírus que veio junto com o pacote do banco, mas você já tem outro. Um vazamento de R$ 300 por mês no rotativo do cartão ou numa parcela ruim de um produto que já perdeu o valor pode destruir, acredite, mais patrimônio do que R$ 300 investidos mensalmente conseguem construir no curto e médio prazo. Isso porque os juros compostos trabalham contra você. Antes de buscar rentabilidade, de procurar o próximo grande investimento, sua prioridade número 1 é estancar a perda. É tapar o furo antes mesmo de tentar encher o balde. É economizar dinheiro de verdade, não apenas cortando gastos, mas eliminando o que te rouba. E se você está sentindo que o seu balde está furado, que o dinheiro escorre pelos dedos e que os juros estão te asfixiando, lembre-se do material que eu mencionei há pouco. O link direto para o guia Não Seja Refém dos Bancos está ali no primeiro comentário fixado. Ele não é uma promessa mágica, mas uma ferramenta prática que te ajuda a mapear, identificar e, o mais importante, fechar esses vazamentos um por um. Assim, o dinheiro que escorre hoje sem destino e sem benefício para você, começa a trabalhar para você amanhã, transformando-se em investimento e, consequentemente, em futuros dividendos. A terceira é a conta do colchão. De que adianta sonhar em ter um colchão cheio de dinheiro se o seu chão está podre, cheio de buracos, e o seu telhado está repleto de goteiras, ameaçando tudo a qualquer momento? Essa conta é para formar uma reserva de segurança robusta, um montante de dinheiro proporcional à sua vida real, aos seus custos essenciais. Ela existe para que você, em caso de um imprevisto, não precise vender uma ação boa que está no caminho certo para te dar liberdade no primeiro aperto, no primeiro susto. A reserva de emergência não é para ficar rico, não é um investimento de alta rentabilidade. Ela é um amortecedor, um escudo financeiro que te protege das intempéries da vida, dos ventos inesperados da sorte e do azar. É o dinheiro que te salva de tomar decisões ruins, movidas pelo desespero. Quem tem 6 meses ou até 12 meses, dependendo da sua segurança no emprego e da sua área de atuação,
do custo básico coberto, ou seja, da sua conta do chão garantida, negocia melhor em caso de demissão, dorme melhor à noite e não transforma uma crise de saúde inesperada ou uma demissão súbita em uma liquidação forçada de todo o seu patrimônio, jogando anos de esforço por água abaixo. É a paz de espírito que permite que seus investimentos sigam o plano de longo prazo, sem desespero, sem a necessidade de resgatar na baixa, sem a angústia de ver seu futuro comprometido por um acontecimento pontual. E a quarta, e somente depois de tudo isso, é a conta da coroa. Somente agora, com o seu chão financeiro firme e seguro, sem buracos, com o vazamento estancado e o seu colchão de segurança montado e robusto, você pode, com clareza e inteligência, fazer o cálculo do dividendo desejado. Não é sobre o quanto você quer ganhar, mas sobre o quanto você precisa que seus dividendos cubram. Se uma carteira de investimentos entrega proventos, eles precisam primeiro cobrir uma fração significativa da sua conta do chão, não alimentar uma fantasia irreal de riqueza rápida e sem esforço. Cada dividendo, cada provento que cai na sua conta passa a ter uma função específica, um nome e um destino. Ele paga a sua conta de luz, ou o remédio contínuo, ou o mercado da semana, ou parte do aluguel. Ele tem um nome e um destino. Ele deixa de ser um número abstrato no extrato e se torna uma parcela da sua liberdade, um pedaço real da sua vida que você conquistou. Essa é a verdadeira coroa dos seus investimentos, o resultado visível e tangível de uma estratégia bem pensada, construída sobre bases sólidas, sem atalhos perigosos. Quem pula a conta do chão, quem ignora a base, se ilude com números fantasiosos, construindo castelos de areia que desmoronam ao primeiro vento. Quem ignora a conta do vazamento, sem combater os sangramentos financeiros, enriquece o banco, os cobradores de juros, os que vivem da sua desatenção. Quem não tem a conta do colchão, a reserva de segurança, vende os ativos no susto, na baixa, trocando oportunidades futuras por alívios momentâneos. Mas quem entende a conta da coroa, quem constrói sua jornada financeira nessa ordem lógica e inteligente, transforma o dividendo em renda com nome, com função, com destino, em liberdade real. Isso não é um jogo de sorte de apostar na ação da moda ou de seguir o conselho do influencer do momento. Dividendo não é um prêmio aleatório para quem encontra o ticker perfeito no momento certo. É a consequência natural, inevitável, de uma vida financeira organizada, estratégica e intencional. Não é o primeiro dividendo que, ao cair na sua conta, começa a sua jornada rumo à liberdade financeira. É a primeira conta bem feita, o primeiro pilar sólido que você ergue, que impede você de ser escravo do improviso, do desespero e das dívidas. Aquela pessoa que antes abria vídeos e buscas no Google desesperadamente perguntando qual ação paga mais dividendos ou qual o melhor investimento do momento, agora entende que a pergunta adulta, a pergunta que realmente liberta e traz clareza, é muito mais profunda e pessoal. Qual pedaço da minha vida, qual despesa essencial esse dividendo vai pagar? Qual problema ele vai resolver para mim? É essa a diferença brutal e transformadora entre sonhar em ter liberdade e realmente realizá-la. O primeiro dividendo importante, o dividendo que verdadeiramente muda o jogo, não cai na conta da corretora ou do banco. Ele nasce, ele brota quando sua vida financeira para de vazar dinheiro, quando você fecha os ralos e assume o controle. E agora você tem o caminho claro, você sabe quais são as 4 contas que vêm antes do primeiro dividendo, você tem a clareza e o mapa para começar do jeito certo, de forma estratégica, sem entregar ao banco ou aos juros o dinheiro que deveria estar se transformando em renda para você, em liberdade para a sua família.
Eu te convido a dar o primeiro passo concreto. Me diga nos comentários aqui embaixo qual dessas 4 contas, a conta do chão, a conta do vazamento, a conta do colchão ou a conta da coroa, você precisa organizar primeiro na sua vida, com mais urgência, com mais dedicação. Compartilhe sua decisão. E se você quer continuar aprendendo a transformar salário em patrimônio e patrimônio em renda, em proventos que trabalham por você, se inscreva no canal e ative as notificações. Não se esqueça de que o link para o guia Não Seja Refém dos Bancos, que te ajuda a estancar os vazamentos e começar a reter seu dinheiro, está no primeiro comentário fixado. Sua liberdade financeira começa hoje, com a primeira conta bem feita.